essa vai ser boa demais. Eu fiz esse vídeo aí sobre a minha passagem na religião, que não mudou nada. Apenas todos que estão na religião, principalmente a religião evangélica, aceita, e o símbolo dele é o peixinho, ou seja, Dagon. O símbolo dos cristãos é Dagon, o deus pagão Dagon. Aí é engraçado, vamos ver o mover e o trabalhar do tal Espírito Santo, ou seja, a deusa Íris, na vida desse povo, né? Que ele diz que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, não se engana. Eu vou contar só um pequeno testemunho antes de fazer umas comparações desse Espírito Santo que deve fumar uma maconha de lascar. É todo doidão, indeciso, igual a Deus. É assim, quando eu morava no bairro do Cinza, com meu ex-marido João, que ele tinha um bocado de casa lá para alugar, aí um certo dia se deparou com uma crente, foi morar lá, né? Aí ela disse assim, eu vi na sinagoga, acho que era da seita Assembleia de Deus que ela congregava. Um certo dia eu estava lá na minha sinagoga, aí o Espírito Santo de Deus usou um profeta para dizer que aqui é o meu lugar, que eu saísse de onde eu morava porque não estava dando certo e viesse morar aqui. Foi aqui que ele me mostrou. A idiotada só morou alguns meses, aí, porque eu sempre gosto de varrer a calçada na rua, né? Onde eu habito. Aí todo dia eu varria. Aí um certo dia ela saiu e disse, Deus me revelou ontem que aqui não é mais meu lugar. Me mostrou um lugar que eu devo pra ir. Deus indeciso. Gente, eu ri tanto, eu disse cada uma com ela que foi engraçado demais. Deus não tem onisciência não conhece que essa pessoa vai ter alguma contradição onde ela habita e tira, depois bota de novo em outro lugar. Aí depois Deus vê que não deu certo ali, depois tira, bota em outro lugar e faz da pessoa um idiota, um fantoche. Mas o que eu quero falar é outro, né? Você vê, né? Quando eu estava na seita católica, que me levaram para a seita evangélica, fui aqui em Campina Grande, lá no ginásio Meninão, tem a seita, o Verbo da Vida, a sinagoga bem grande. Essa é terrível. Olha, nesses lugares só reina um Deus todo-poderoso, se chama dinheiro. Lá eles tiram tudo que tiver no seu bolso. Se não tiver dinheiro no bolso, pode dar bem materiais, que eles, seu relógio, suas pulseiras, o que você tiver, até sua Bíblia, se for de valor, eles aceitam como oferta. Eita Deus fudido. Ah, Deus materialista miserável. Aí é assim, né? Qualquer seita evangélica que você entrar, que eles fazem com que você aceite esse tal desse nome, Jesus, aí ele diz que você recebeu o tal do Espírito Santo, né? Engraçado que o Espírito Santo, ninguém sabe quem é mais doido, indeciso ou atrapalhado, se é Deus, Espírito Santo ou se é Jesus. Ou a Bíblia, pra mim é tudo é farinha do mesmo saco. Igual eu, né? Vou dar meu testemunho de novo. Se você que fez parte de uma religião e você que está fazendo parte de uma religião, você vai ver se eu estou falando a verdade ou a mentira. Aí a minha primeira sinagoga foi a tal Verbo da Vida, né? Aí lá eu recebi Deus, recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo está me guiando tudo. Aí engraçado que eu me decepcionei, né? O Espírito Santo e Deus idiota, eu não sabia que eu ia me decepcionar nessa sinagoga. Aí de repente eu conheci a seita Assembleia de Deus. Essa que foi de lascar. Essa o Espírito Santo fumou tudo quanto é de maconha. Para pousar nesses povos tudinho. Porque todos que estão lá já vieram de outras. É igual o tal do Epitácio. Foi uma briga na sinagoga para tomar com o pastor Daniel Nunes. E pior que o Epitácio conseguiu, só que usou os fantoches dos fiéis como cobaia, idiota. Hoje só não sobrou vergonha, que até a polícia foi lá. Era para ter tacado bomba de gás em tudo, até em mim mesmo. Aí eu me decepcionei com essa seita Assembleia de Deus, que foi a última, né? Que o Epitácio não aguentava mais eu fazer pergunta. Aí teve um certo dia, na lista de mais de 500 membros, numa aula dominical, ele disse, Fátima, se continuar assim, saia. Ele fez uma pergunta, né? Por que
a gente não vê tantos milagres do que na época de Jesus. Que na época de Jesus, porventura, lá na língua hebraica, o nome do tal Salvador lá era Jesus do brasileiro? Não esqueça que nome transliterado é como cheque sem fundo, ou seja, é como nome artístico. Nem o nome Yahushua, Yahweh dos hebreus são verdadeiros. Não existe Deus nenhum. Aí quer dizer que eu tinha um Espírito Santo diferente lá na seita Verbo da Vida. Agora na seita Assembleia de Deus eu adquiri outro Espírito Santo, com outro pensar, com outra doutrina. Essa é boa. Aí assim, aí o missionário me expulsou, né? Foi a última sinagoga que eu entrei até hoje, até o resto da minha vida, para frequentar aquelas maluquices lá dentro. Que talvez eu possa entrar numa igreja evangélica, talvez eu possa entrar numa igreja, no templo de tijolo, né? Católico, mas para ver e acompanhar uma pessoa. Que tem aqui, não entrei, mesmo assim eu vou dizer a tal pessoa. A heresia que é. Aí conheci também a seita adventista do sétimo dia. A seita adventista do sétimo dia já tem outro tal de Espírito Santo, outra doutrina, outras coisas totalmente diferentes do que as outras. Frequentei também a seita, rapaz, quase que eu comprava um sabonete ungido lá na Universal por R$60. Pobrezinha de mim. Loucura! Ai, tem nessa sinagoga tem sabonete fudido, não é ungido, não é fudido, tá enganando a trouxa, vassoura fudida, travesseiro fudido. E no Verbo da Vida, Assembleia de Deus, o Adventista Sétimo Dia também pede: fulano e ciclano, já que a sua casa, os seus carros, os seus empregos estão tudo amaldiçoado, traga aqui a chave do seu casa, a chave do seu carro, aponte com a mão onde é que está, onde você mora, aponte com a mão onde está o seu carro, que Jesus vai abençoar. Que diabo é isso? Vai abençoar o carro de uma pessoa que está completamente drogada, bêbada, ou acabou de roubar um carro, para você ver. Abençoar tem que ser a atitude dos seres humanos. Abençoar o quê, idiotas? Quer dizer que o carro, a casa, o emprego, está tudo amaldiçoado. Aí tem que ir para a sinagoga para poder um mercenário, pecador, cheio de pecado, abençoar. Abençoar o quê? Para o ladrão não roubar, é? E o amor aos bens materiais. Aí eu me decepcionei, né? Na Universal. Aí conheci também a seita do cowboy de Deus, Valdemiros. Aí lá já tem outro tal Espírito Santo que age diferente, que age essa maluquice, todas. É engraçado. Aí engraçado que tudo dizem que tem um tal Espírito Santo. Na primeira oportunidade que eles têm uma decepção lá, eles saem, vão para outra seita. Aí que Espírito Santo doido é esse que não conhece nem tal lugar, não conhece nem tal pessoa, não conhece nem o que vai acontecer, fica botando os idiotas de um canto para outro. Isso, quando eu estava lá na seita Assembleia de Deus, e quando dava o dízimo, né? E quando você dá o dízimo e oferta, você é uma ovelha gorda, lá você é considerada pelos idiotas uma pessoa ungida, uma pessoa de oração, uma pessoa santa, uma pessoa que tem o mover do Espírito Santo. Agora me diga que Espírito Santo doido é esse? Que eu fui para o catolicismo, saí, o Espírito Santo saiu. Fui para a seita evangélica, também tem outro tipo de Espírito Santo. O Espírito Santo entrou, depois o Espírito Santo fez com que eu enxergasse que aquilo é uma mentira. Depois eu abandonei tudo quanto é de religião. Então outro Espírito Santo entrou e fez com que eu enxergasse isso. Depois rasguei toda a Bíblia. Ué, como é que aconteceu tudo isso? Eu estou ungida e com o Espírito Santo de Deus. Rasguei a Bíblia, porque o Espírito Santo me mostrou que a Bíblia não presta, a Bíblia é obra do homem. Aí depois neguei tudo quanto é de nome de Deus e de Criador, de Salvador, virei a terra. Isso foi revelação, tudo foi revelação do Espírito Santo, né? Dá para vocês me explicar que significado é esse dessa tal de revelação? Aí o Espírito Santo de Deus, como eu tenho, me revelou.
Isso está na boca de todos os crentes, né? Ah, e o Espírito Santo de Deus me revelou. Aí eu, Fatinha, né? Eu era criança. Aí quando eu tinha o meu raciocínio já maduro, entendi o que era o catolicismo, eu tinha o Espírito Santo de Deus. Aí só que o Espírito Santo de Deus me revelou que as imagens de escultura eram mentira, Maria está morta. Aí o Espírito Santo de Deus me guiou à religião evangélica, né? Aí me converti a Jesus, agora sim, estou mais forte com o poder do Espírito Santo me revelando as coisas. Aos pouquinhos ele foi tudo me revelando. Descobri que dízimo é mentira, ceia é mentira, usar véu é mentira, ir para os templos de tijolo é mentira, fazer esse batismo de água é mentira, tudo. O Espírito Santo de Deus foi me revelando. Depois descobri que a Bíblia está toda, o Espírito Santo de Deus me revelou que a Bíblia está toda adulterada, está toda cheia de contradição. Aí tive que queimar a Bíblia, jogar no mato, porque foi o Espírito Santo de Deus que foi me revelando e mandando eu fazer tudo isso. Depois descobri que não existe Deus nenhum, não existe Criador nenhum, não existe Jesus e Salvador nenhum, que nascendo, crescendo, vivendo, morrendo, acabou e pronto. Aí o Espírito Santo me revelou que eu tenho que abandonar tudo isso e agora ser ateia. Espírito Santo de Deus, o que você tem mais para me revelar? Os crentes, quando eu estava na sinagoga, me consideravam como uma mulher ungida, como uma mulher poder de oração. Muita gente, engraçado que às vezes fazia aquelas orações, fazia aquelas coisas, macumbaria, mas tudo é do acaso mesmo. Ou seja, o que tem de acontecer, que seja bom, que seja mal. Ou a pessoa pedindo ou não pedindo, ou que seja criança ou que seja adulto. Os seres humanos eles estão sujeitos a qualquer tipo de acontecimento neste planeta Terra. E não há nada de novo e de sobrenatural. Nunca existiu, não está existindo e também não vai existir no futuro. A não ser com a tecnologia que o homem está cada vez mais fazendo suas invenções extraordinárias. Aí sim eles podem fazer ilusionismo grandioso, que se for possível, engana até os experientes, como eu já disse, esse tal desse plano globinho, esse tal dessa ordem mundial, o tal da imagem, imagem aerográfica, sei lá como é que se chama, fazer uma imagem de santo lá na nuvem conversando com a pessoa. Eita, é engraçado demais. Aí engraçado que ele diz que eles são usados pelo tal Espírito Santo. Se você for ouvir as histórias do seu mercenário, o que ele passou de... Aí eu me decepcionei com o meu líder, aí eu saí, eu formei minha própria igreja, meu próprio rebanho, porque tudo isso é obra do Espírito Santo, porque onde eu estava era mentira, só aqui é a verdade. Que Espírito Santo doido é esse, gente? O Espírito Santo é o maior maconheiro, viu? Ai, meu braço vem contra o Espírito Santo. O Espírito Santo cagou no seu próprio ninho, que é a Bíblia, o nome dos deuses. Não, essa foi boa. O Espírito Santo não é um pombo? E o pombo, ou seja, a pomba, não é a deusa Isis, que transformou a deusa Samiramis, que transformou na deusa Maria, e por aí vai seguindo as mentiras até hoje. O seu Espírito Santo cagou no seu ninho religioso e o seu Espírito Santo cagou no seu ninho Bíblia. E o seu Deus religioso cagou no seu nome deuses, dos criadores, dos salvadores. São muitos. Qual é o verdadeiro? Eu e você que crê. Que há dos humanos se não for para nos auxiliar e nos ajudar. Ou seja, faça o bem e receberás a todos, sem exceção.